Muito bem. Terminando essa série de mensagens falando sobre a eternidade, vida após a morte, o caminho do céu, tiramos conclusões básicas de Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31, o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito dessa vida após a morte. E sempre algumas perguntas são interessantes, e eu quero tentar responder as três. A primeira delas, pastor, ir para o céu é necessário sofrer? O rico curtiu a vida e Lázaro sofreu muito. Tem como ser um cristão e ir para o céu sendo rico e não sofrendo tanto? Como é que isso aí funciona? Muito legal, uma boa pergunta. E eu quero te falar que a condição dos dois não era uma condição de questão de ser pobre, uma condição de rico, mas uma condição de quanto responderam à verdade. Há muitas situações, gente, que nós não sabemos. Eu quero te falar que eu conheço pessoas que são ricas, mas que são de Deus. Elas são novas criaturas, porque não é a condição social que vai fazer diferença entre um ir para o inferno ou ir para o céu. É uma condição de você, nesse mundo, receber Jesus. Não é falado naquela passagem sobre essa condição, do quanto eles tinham Deus no coração, um coração voltado para Deus, mas não é uma questão de sofrimento. Eu quero te dizer que é tão somente você receber Jesus como Senhor, Salvador da tua vida, no teu coração. Não é uma condição se eu tenho riqueza, ou se eu tenho bens ou não tenho bens. Isso é para todo ser humano vai comparecer diante de Deus. Não é meramente uma condição de vida nesse mundo que vai mostrar para onde eu vou. Então todo rico então vai para o inferno? E todo pobre vai para o céu? Não é assim que funciona. O que funciona é o quanto eu, nesse mundo aqui, nessa vida, eu compreendi a obra de Jesus na cruz do Calvário, entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu recebo. Então é verdade que no final dessa parábola, não é parábola, no final dessa história, nós vemos lá Jesus dando uma declaração de que, olha, eles têm os profetas, eles têm Moisés, que eles possam ouvi-los a respeito da palavra. Porque é ouvindo e dando resposta à palavra de Deus é que nós vamos garantir a nossa jornada eterna, ou com Deus, ou afastado de Deus, ok? Uma outra pergunta, a pessoa falou, pastor Hélio, nesse caso do rico, ele pode, para avisar os parentes, né? Ele pede para avisar os parentes, mas Abraão diz que eles não podem ouvir os mortos. Isso quer dizer que, na verdade, ninguém deixa de existir. O que é que acontece com a pessoa, então? Elas também têm corpos e tal. De uma certa maneira, o apóstolo Paulo dá essa declaração, que quando nós partirmos daqui, ou nós sairmos desse mundo, o nosso corpo físico fica, mas nós teremos corpos celestiais, tá certo? A mortalidade se revestirá da imortalidade, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre um dia estarmos arrebatados, estarmos com Deus para sempre. Então não vamos sair daqui numa condição de uma alma penada. Que vulto é aquele ali? Estou vendo uma sombra ali e tal. Não, você não é uma sombra. Você tem uma dimensão, que é essa dimensão física desse corpo. Mas quando nós saímos daqui, nós teremos a dimensão de um corpo espiritual, que é exatamente semelhante ao corpo físico. Tá certo? Então isso é importante você entender. Então a pessoa, quando passa daqui, ela não tem mais condição de voltar e conversar contigo. E a gente entende que muitas pessoas passam aí situações de ouvindo vozes, né? Uma pessoa está lá e recebe, né? Sei lá, aquela pessoa e começa a falar com a voz igualzinha. Não, isso aquilo aí é o engano das trevas, é o diabo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque ninguém que morreu, acabou. Ele não tem como voltar e te estar dizendo e conversando contigo e falar coisa. Não é assim que funciona nesse mundo físico, de forma alguma. Ok? Terceira e última. Pastor, venho acompanhando você já há alguns meses, sempre ouvi que vamos sendo aperfeiçoados após a morte. Achava que teria uma segunda chance de evoluir após a morte, até finalmente estar pronto. Eu fiquei meio preocupado com essa mensagem. Não, você não pode ficar preocupado, é uma necessidade. A questão não é preocupação, é uma questão de você encontrar a verdade. Não existe espaço nenhum, na verdade da palavra, um lugar de aperfeiçoamento, um tempo de aperfeiçoamento passando desse mundo. Passou desse mundo fisicamente, eu vou para um outro lugar de aperfeiçoamento? Não existe. A Bíblia declara que nós somos aperfeiçoados aqui. Nós vamos crescendo de glória em glória, sendo aperfeiçoados, transformados à imagem de Deus nesse mundo. Então essa é a verdade.
Receba essa verdade, porque há uma cultura popular muito grande de reencarnação, de muitas coisas, de mudança. Eu venho depois na forma de sei lá o que e tal, tempos de aprimoramentos, passando de uma vida para outro tipo de vida. Isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito. Pode ser popular, pode ser o que for, mas não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é: ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o julgamento final. Mas uma vez que eu passei daqui, eu já vou numa condição eterna para o céu, para a presença de Deus, com a natureza dele, ou afastado dele para sempre no inferno, nesse local de sofrimento, de tormento para sempre. Deu para entender? Não há lugar de aperfeiçoamento fora a esse mundo. É aqui que nós decidimos. E volto a lembrar para terminar tudo isso. Lembre-se, João 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai à presença de Deus, se não for por Ele. Ok? Muito legal. Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu e também deixa um comentário que é muito importante. Vamos voltar depois com uma nova série de mensagens em 5 minutos. Um abraço.